Lu, eu estava pesquisando nos livros, eu estava aquela questão de ficar lendo, principalmente as obras da doutrina, até para aliviar um pouco o coração nesse momento que a gente está vivendo, né? E eu, até motivado pelo vídeo que eu fiz com o Leonardo, e também que depois que eu postei, muita gente, algumas pessoas começaram a levantar questões no Facebook, sabe? Sobre psicografias, sobre a morte, né, sobre os espíritos. Aí você começa a perceber quanta gente é carente dessas informações que a doutrina vem nos trazer. Até baseado nessa proposta que eu preparei com o Leonardo de da gente criar vídeos com perguntas, como se fosse uma entrevista, né? Para a gente discutir assuntos bacanas Sim. da doutrina, né? À luz da doutrina. Eu achei um livro sensacional e eu queria usar um pouquinho do nosso estudo de segunda, na verdade do nosso evangelho de segunda-feira, para trazer um pouquinho desse livro, que é Chico Xavier Entrevistas. Ah, E é um livro de perguntas e respostas do Chico, né? nossa, Então, a gente observa que o Emmanuel, até para recordar, o Emmanuel é um espírito que a gente tem que tratar sempre com muito carinho. Não só por ser o Emmanuel e não só por ter sido o mentor dos trabalhos do Chico, mas também pelas pessoas que a gente conhece, tem acesso, até pelas obras espíritas, o que encontrou é Jesus. muita coisa, né? Pessoalmente encontrou, solicitando-lhe auxílio na cura de uma filha enferma. Desencarnou em Pompeia no ano de 79, o Públio Lentulus, vítima das lavas do Vesúvio, e anos depois reencarnou na Judéia, desenvolvendo-se-lhe grande parte da vida indefeso, já não mais sob a toga de orgulhoso senador romano, e sim na extremenho do modesto escravo Nestório, que na idade madura participava das reuniões secretas dos cristãos nas catacumbas de Roma. Obviamente, esse trechinho dessa obra Entrevistas Chico Xavier Emmanuel, esse trechinho eles extraíram do há 2000 anos, né? É que o Emmanuel conta a sua própria história. Estamos informados de que foi ele, o próprio Emmanuel, o mentor espiritual que todos respeitamos, que em 18 de outubro de 1517, em Sanfins, entre Douro e Minho, Portugal, renasceu com o nome de Manuel da Nóbrega, filho do desembarcador Baltazar da Nóbrega e sobrinho de um chanceler do país, quando reinava Dom Manuel I, o Venturoso, para cumprir a excelsa missão de preparar com outros missionários religiosos daquele tempo a fundação cristã do Brasil. Por isso que a cidade de São Paulo sempre chama São Paulo, porque a cidade de São Paulo foi fundada, né, pelo Manuel da Nóbrega, não é isso? E, e era o Emmanuel, né? Então eu acho que tinha uma relação. É porque o Emmanuel tem uma grande admiração pelo apóstolo Paulo. Paulo. Inteligência privilegiada, ingressou na Universidade de Salamanca, Espanha, aos 17 de idade e com 21 inscreveu-se na Faculdade de Cânones da Universidade de Coimbra, frequentando as aulas de Direito Canônico e de Filosofia, a 14 de junho de 1441. Em plena mocidade, recebe a láurea doutoral, sendo então considerada doutíssimo padre Manuel da Nóbrega, pelo doutor Martim Aspilicueta Navarro. E tão importante se torna a tarefa do primeiro escritor brasileiro, no dizer de Antônio Soares Amora, em Plagas Brasileiras, que José Maris de Moraes chega a afirmar: Dom João III, Tomé de Souza e Nóbrega são os primeiros fundadores do Brasil. Olha. Um deu a lei, o outro o braço e o outro a fé. A pátria menina e a menina de seus olhos. Com efeito, segundo o padre Antônio Fernandes,
o padre Manuel da Nóbrega é o principal fundador de São Paulo. A gente estava comentando sobre isso. Foi ele quem estudou e escolheu o local, quem se entendeu com João Ramalho, de Ubiriçá e Caiubi, quem inaugurou ali a catequese e a aldeia nova, quem nomeou o pessoal dirigente e docente do colégio e lhe designou o dia da abertura. Como sabemos, a fundação da metrópole neobreguense se deu a 25 de janeiro de 1554. A propósito, pergunta o ilustre historiador paulista Tito Lívio Ferreira: por que teria Padre Manuel da Nóbrega escolhido esse dia para fundar a cidade de São Paulo dentro de uma escola, fato ímpar na história do mundo? Porque 25 de janeiro é o dia da conversão do apóstolo São Paulo. Olha que legal. Nessa casa é um ato deliberado de sua vontade. E a homenagem prestada pelo discípulo ao mestre cuja palavra, cujo entusiasmo, cuja ação servem de modelo, norma e guia ao discípulo. E a homenagem do universitário Manuel da Nóbrega ao universitário Paulo de Tarso, numa sala de aula dentro de uma capela. E por isso mesmo sintetizei neste final de soneto por inscrito esse momento glorioso da fundação da metrópole nobreguense. Legal, né, Lu? interessante, eu não conhecia essa historinha, não. E assim Manuel da Nóbrega fundaste, sob o sinal de Cristo e numa escola, esta São Paulo de Piratininga. Ai, Legal, né? legal. Para concluir nossas observações em torno do fundador de São Paulo, o grande estado que hoje mais lhe divulga as páginas enviadas do além, pedimos vênia para transcrever as palavras com que o historiador paulista, cuja autoridade recorremos nesses apontamentos, encerra a obra citada. Padre Manuel da Nóbrega fundara o Colégio do Rio de Janeiro, dirigiu-o com entusiasmo de sempre, a 16 de outubro de 1570. Visita artigos e principais moradores. Despede-se de todos porque está em forma de partida para sua pátria. Os amigos estranham-lhe os gestos, perguntam-lhe para onde vai. Ele aponta para o céu. No dia seguinte já não se levanta. Recebe a extrema unção. Na manhã de 18 de outubro de 1570, no próprio dia de seu aniversário, quando completava 53 anos, com 21 anos ininterruptos de serviços ao Brasil, cujos alicerces construiu, morre o fundador de São Paulo. E as últimas palavras de Manuel da Nóbrega são: eu vos dou graças, meu Deus, fortaleza minha, refúgio meu, que marcastes de antemão este dia para a minha morte, e me destes a perseverança na minha religião até esta hora. E morreu sem saber que havia sido nomeado pela segunda vez provincial da Companhia de Jesus no Brasil, a terra de sua vida, paixão e morte. Olha que bonito. Que bonito, né? Muito bonito. E aí, aqui tem uma sequência dizendo o seguinte: sobre Chico Xavier, conquanto já existam várias obras a respeito de sua vida e obra mediúnica, queremos apenas acrescentar o seguinte: depois de 45 anos de contínua atividade mediúnica, Chico Xavier é o mesmo dos primeiros dias, no que tange a fidelidade a Jesus e a Allan Kardec. Não obstante, venha recebendo 1001 homenagens, principalmente após o lançamento da 100ª obra psicografada. De inúmeras comunidades brasileiras, ele permanece o mesmo Chico dos tempos bicudos de perseguição aberta. Humilde dentro de sua autenticidade de que sempre deu mostras, desde a mais tenra idade física, no atual período reencarnatório. Chico Xavier, ele mesmo, inconfundível, profundamente humano, apesar de viver na condição de ponte entre a Terra e a espiritualidade superior, entusiasta do progresso tecnológico e das reivindicações sadias da juventude, apaixonado pelas realizações da ciência, defensor de todas as correntes religiosas e ardoroso batalhador da doutrina espírita, constituindo-se em exemplo vivo do espírita evangélico por excelência, homem interexistente no dizer de Herculano Pires. Se o leitor conseguir alcançar os resultados positivos que atingimos com o manusear dos originais da presente obra, damo-nos editores e nós por satisfeitos com a nossa tarefa, rogando-lhe, porém, desculpas pelos senões que, de certo, venham a existir ao longo de todo o livro, ao mesmo tempo que auguramos feliz viagem através do território fértil das entrevistas que ora lhe colocamos nas mãos. Elias Barbosa,
Uberaba, 5 de dezembro de 1971. Uau. Maravilhoso, né, Lu? Maravilhoso. Você sabe que eu vou te falar uma coisa? Eu não sei se eu, particularmente, eu ouvi falar de Chico, ouvi o Chico falar. Você sabe que me emociona muito? Eu É, fico muito qualquer matéria que eu ouço dele, ou alguma entrevista que eu vejo dele, alguma coisa, voz, uma gravação, eu fico muito emocionada. Me dá uma coisa boa, sabe? Uma sensação assim. Sei lá, eu fico. Sempre foi assim com o Chico. Interessante, né? não, e Pena que eu não pude conhecer ele pessoalmente, né? Mas, eu penso isso também. é, Assim, minha mãe, engraçado que a minha mãe teve lá e ela me conta olha, que a vez que ela foi lá, ele convidou eles para ficar no final de semana olha, para aquela evangelho debaixo lá daquele pé, nossa, né, famoso. E meu pai não quis ficar porque meu pai não queria incomodá-lo, tanto em vista tanta gente ficava lá em cima dele, né? Engraçado que no ano de 2000, 99, acho que foi em 99, ou seja, faltando, né, 4 anos aí praticamente para o desencarne dele, menos do que é, isso. Um grande amigo meu de Três Corações resolve ir para Uberaba para vê-lo. E eu não quis ir, primeiro que eu estava na faculdade, é, né, aquela vida corrida da faculdade, vindo todos os fins de semana para Três Corações ver meus pais, e né, morando em Alfenas. E aí eu me arrependo de não ter ido com ele, deveria ter ido. Eu acho que eu ia acabar matando uma semana de. Eu não recordo que período que foi, mas eu acho que. Ou não sei se era em período de férias, mas como a vida era muito corrida, era complicado. Eu acabei. E eu pensei também assim, o Chico tá tão cansado, né? Tá tão. E tava mesmo, né? já Ele estava. tava tão assim, vou lá, né? Parece loucura, vou lá para atormentar a cabeça dele, né? Para tietá-lo. É, Me arrependo um pouco, né? Sei lá, poderia ter ido lá, feito uma prece na porta da casa dele, alguma coisa assim. Sei lá, só de vê-lo de longe também já é, seria uma coisa maravilhosa. Talvez isso é uma coisa que eu carrego bastante. Mas não a carrego como arrependimento, não, porque às vezes eu sinto que ele está tão perto de mim, assim, sabe? tudo E bem. aí, até por causa disso, que eu sempre que tenho oportunidade para ver o Divaldo, eu vou ver. Então, eu já vi o Divaldo, acho que mais de 7 vezes, se eu não me engano. Ó, Inclusive, tive a oportunidade de almoçar com o Divaldo quando eu morava em São Carlos. E com a equipe lá da USE, né? De São Carlos. Mas o Chico tem 2 vídeos, se você quiser, depois eu mando para você. Tem pode dois mandar. vídeos que me emocionam muito, assim. Quando eu estou muito triste, tem 2 vídeos que me tocam profundamente. Tem um vídeo que está num desses extras aí de vídeos espíritas, de DVDs espíritas na época. É um vídeo que fizeram em homenagem ao Chico depois de 1 ano da desencarnação dele. E foi um vídeo que passaram inclusive no Congresso Nacional. É um Ah, vídeo que de 15 minutos, alguma coisa assim, faz praticamente um resumo da vida dele. Eu assisto esse vídeo várias vezes. E o outro vídeo é o Fábio Júnior cantando a música dele, que é ah, num show, ah, que é também algo assim que me toca muito. E uma vez eu estava ouvindo essa música e isso até gerou um vídeo que eu postei aqui no YouTube. O, eu estava vendo esse vídeo e o meu papagaio Chico começou a fazer o Pai Nosso ao ouvir a olha, música. Eu não sei se isso deu para perceber no vídeo que eu postei, porque infelizmente, se eu chego com a câmera para filmar o Chico, o meu Chico, ele é, para de falar. é, Então eu ponho o celular escondido e gravo o áudio dele falando, né? sim. E aí eu peguei essa dele fazendo o Pai Nosso e eu ouvindo o Fábio Júnior cantar o. Ah, Cantar me o. manda sim, eu quero É, sim. cantar a música em homenagem a ele. Mas é isso. Isso, É, na verdade, essa leitura rápida que eu fiz aqui, Lu, é para fazer mais uma propaganda de uma obra que fala do Chico, que é. E obra de entrevistas é sempre muito rica, né? muito rico, verdade.